Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro podcast da Life, o Lifecast, o momento em que nós vamos poder falar sobre tudo o que acontece no mundo condominial. E hoje nós estamos aqui tendo a alegria de receber dois convidados que têm relevância para a Life, tanto na área profissional e também na área pessoal, que já nós vamos estar abordando mais sobre esse assunto. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês, por terem aceitado o convite para o nosso primeiro podcast. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, queria que vocês se apresentassem. Dr. Wilker. Obrigado, Elizabeth. Obrigado, Eliane. Eu que agradeço esse privilégio de estar aqui no primeiro Lifecast, né? Participar desse momento, desse novo projeto de vocês. Já desejo sucesso, como tudo que vocês fazem, né? Que essa jornada de trazer esses assuntos, com certeza polêmicos, né? Mas para agregar na vida das pessoas, seja um novo projeto de sucesso para vocês. Me chamo Wilker Jaz, sou advogado aqui do Distrito Federal, atuo nessa área condominial há 10 anos. Temos atendido vários síndicos no Distrito Federal. Estou aí em novo projeto agora, acabei de lançar o meu livro, Sou Síndico e Agora, para ajudar os síndicos de todo o Brasil, essa longa e desafiadora jornada de ser síndico, tanto nos condomínios residenciais como nos condomínios comerciais. Nixon. Olá, obrigado, Elizabeth e Eliane, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com o Dr. Wilker. Fico lisonjeado pelo convite, né, de estar com vocês aqui nesse novo projeto, falando sobre condomínio, que é a minha vida, né? E faço votos, assim como o Wilker falou, que seja um sucesso esse podcast aí, que é tão necessário. A gente respira condomínio. Eu sempre falo que condomínio é uma micro-sociedade, né? Tudo aquilo de bom que a gente tem na sociedade, a gente está tendo condomínio, né? E aquilo de ruim também que a gente tem na sociedade, a gente tem dentro dos condomínios. E é um grande desafio para quem vive, mora, para quem trabalha com condomínio, para quem lidera condomínio como vocês. E é um prazer estar aqui. Espero que o nosso bate-papo aqui chegue a muitas famílias, a muitos síndicos e ajude outras pessoas também a estar nesse desafio que é liderar o lar de muitas famílias. É um prazer, eu sou o Nixon, eu trabalho assessorando síndicos, assim como vocês, tenho uma administradora de condomínios e aqui em Brasília, no Distrito Federal, e trabalho aí ajudando os síndicos. Não tenho coragem de ser síndico, mas trabalho assessorando os síndicos aí, centenas de síndicos, a estarem fazendo dos condomínios um lugar melhor para se viver. Nix, você falou que não tem coragem de ser síndico, mas como que você iniciou a sua caminhada no ramo condominial? Bem, eu sou formado em contabilidade, né? Eu trabalhei numa empresa de contabilidade, comecei com 15 anos, como office boy dessa empresa, e lá nesse escritório de contabilidade tinha uma pequena carteira, atendia, salvo engano, 8 condomínios lá. E aí comecei a trabalhar lá, me interessei. Tinha um rapaz lá que cuidava desses condomínios, o nome dele era Fábio. Hoje ele mora lá no Rio de Janeiro, Fábio. Fábio me ajudou. E eu falei, Fábio, me ajuda aí, eu quero aprender a trabalhar com condomínio. Tinha a parte de empresas, né? Eu olhei aquilo, achei muito confuso, aquele negócio de imposto, aquele monte de coisa lá. Eu falei, não quero saber disso aqui não. E aí, fiquei amigo do Fábio, ficava ajudando ele ali, acabava o serviço, ele ficava até mais tarde, ele fazendo boleto, fazendo conciliação bancária, fazendo aquelas pastas de prestação de contas e em assembleia também, né, o Fábio. Uhum. E aí eu ficava ajudando ele ali, ele foi me ensinando, e aí nisso eu logo cheguei ali próximo, terminei o ensino médio, e aí tinha que escolher um curso. E aí eu escolhi fazer contabilidade. E aí fui me interessando por essa área de condomínio, e aí surgiu uma oportunidade dentro desse escritório de contabilidade de trabalhar ali como auxiliar. E aí, auxiliar do Fábio. Então, comecei a ajudar, começou a aparecer mais condomínios naquele escritório, e eu fiquei ali ajudando, fazendo de um tudo na parte administrativa, cuidando desses condomínios. E aí fui fazendo a minha faculdade de contabilidade, e ali próximo, no último ano da faculdade, eu já estava ali já trabalhando há algum tempo nesses condomínios, e aí eu tomei a decisão de ao finalizar o meu curso de contabilidade, eu iria abrir o meu escritório, né, a minha empresa. E aí fiz algumas economias ali no último ano, não era muita coisa, né, porque o meu salário era para pagar, eu entregava o boleto da faculdade para o meu chefe, ele ia lá e pagava, né, a minha faculdade.
E ali eu me formei em 2007. Eu me formei no mês de março, ali mais ou menos, né? Que eu fiz ali a entrega do TCC, aquelas coisas. E aí eu já aluguei uma salinha comercial, peguei uma mesa lá na minha casa, peguei um computador que eu tinha da minha mãe, e aí fui prospectar condomínios. Tiveram 2 síndicos meio doidos que aceitaram eu cuidar dos condomínios. Esses síndicos estão com a gente até hoje, né, na empresa, na Âncora. E daí ele começou. E aí, até hoje, estamos aí cuidando de condomínios. Hoje são mais de 400 condomínios e foi assim que a gente começou. Que coisa boa. Eu não resumo. conhecia essa história, você conheceu? Eu conhecia parte dessa história, mas uma das coisas mais lindas que eu percebo lá na Âncora, quando você fala, eu comecei com 14 anos, 15 anos ali, né? Depois você se formou lá, a sua humildade de estar contando hoje uma história, porque quem vê hoje o Nixon, quem vê a história, né? Quem vê o tamanho, a proporção da Âncora, não imagina que houve todo esse início, essa dificuldade e essa visão, porque você é um cara de visão e você é muito maduro, tanto pela sua idade mesmo, quanto você, nas relações comerciais, você é uma pessoa diferenciada e a gente observa isso. Mas tem um outro ponto que a gente não pode deixar de dizer, que passa, eu acho que não só pela sua maturidade, mas pela sua grandeza, é a forma com que você retém seus colaboradores. Seus colaboradores ali, nós pelo menos, que estamos com você há pelo menos 10 anos, no mínimo 10 anos, a gente observa que não existe uma rotatividade muito grande dentro da empresa, o que não é muito comum, ainda mais nessa área, nesse mercado condominial. A gente observa o respeito que eles têm por você, pela Roberta, o carinho com que a Roberta cuida dos, que a gente fala, né, dos clientes internos dela, e a gente vai percebendo isso. A postura do seu colaborador é uma postura diferenciada do mercado também. Isso tanto a gente vê nas assembleias, quanto vê em todo o apoio, balancetes e tudo mais. E você é um cara inovador. Você vai pegar a pasta da Âncora, a pasta de pasta diferenciada. Você vai olhar um sistema diferenciado. E você é um cara extremamente antenado. O que acontece nesse mundo de condomínios, você está muito antenado, você está vendo o que você pode estar sempre alguns passos a mais. E dentro disso, o que eu observo é como você apoia os síndicos. Você apoia os síndicos, apoia as empresas, os movimentos, tudo que vem voltado para o mercado condominial, você está ali presente, né? Então, isso é motivo de orgulho. Agora vocês vão entendendo que, especialmente quem está nos ouvindo, a importância do Nixon estar aqui, Nixon, porque a gente tem que falar sobre coisas boas, a gente tem que propagar a história da família, da onde ela veio, a família, né, que é a Âncora, e você cuida de condomínios ali, mas você cuida muito do síndico. Por diversas vezes eu me vi super amparada por toda a tua equipe. E quando eu vejo um dos seus me amparando, eu sei que tem a mão do Nixon, tem a mão da Roberta e de tantos outros lá. Então, assim, é um motivo de orgulho muito grande para nós, viu? Você é um cara diferenciado. É legal ouvir isso, assim, quando eu comecei no universo condominial, nessa área, condomínio era patinho feio. Trabalhar com condomínio era o patinho feio. Nem banco queria abrir conta de condomínio. Era uma dificuldade. Você ia lá, o gerente de banco nem queria receber síndico, porque era prejuízo, né? Não sei se vocês eram dessa época como síndica, né? Mas você chegava lá, nem queria, era difícil pra caramba. Hoje em dia você tem um assédio dos bancos querendo que os síndicos abram conta lá. Isso se replicava a todos os segmentos, as empresas não queriam atender, né? E aí eu percebi isso, falei, cara, condomínio é onde concentra todas as pessoas. Então, tudo que se consome está dentro do condomínio. E eu percebo que hoje, os grandes players do mercado estão vendo isso. Tanto é que você tem bancos gigantes que já migraram para o mercado de condomínios. Você vê startups gigantescas, você vê o mercado financeiro dentro dos condomínios, você vê o mercado de sustentabilidade dentro dos condomínios, você vê o varejo dentro dos condomínios. Hoje tem vários condomínios que tem mercado, que tem adega de vinho, que tem tudo, está lá dentro. Empresas seguradoras estão dentro dos condomínios, você tem as empresas agora de carregamento, né? Tá tudo por quê? Porque o consumo está dentro do condomínio. E antigamente não se via isso quando eu comecei, né? E a gente começou a Âncora com uma proposta de fazer sempre o melhor. E o melhor é você estar olhando para o cliente final. Só que antes do cliente final você tem um cliente interno, que são os colaboradores, né? Então hoje
a gente tem funcionários lá que estão com a gente há 14 anos. Né? Então, o que a gente começou lá no início? A focar nesses colaboradores, porque eles que entregam. Eu sempre digo, a gente tem uma reunião toda terça-feira lá, de alinhamento com os líderes, e eu falo, gente, a âncora são vocês. A âncora não é o Nixon. A âncora são vocês. Então, quando vocês atendem, é a âncora que está atendendo. Quando vocês vão na assembleia, é a âncora que está indo. Então, somos nós que somos a âncora. Então, a gente tem que ganhar junto, a gente conquista junto, a gente erra junto, né? E eles precisam entender que eles estão crescendo, que eles estão ganhando dinheiro, que eles também estão prosperando, né? Então, a gente procura ter um ambiente legal, a gente procura ter uma remuneração acima do mercado. Então, os salários dos funcionários da âncora é acima do mercado de todas as outras empresas do mesmo segmento. Eles têm uma bonificação, eles têm participação. Isso acaba retendo, eles têm um plano de saúde, tem um ambiente diferenciado, os líderes eles têm uma flexibilização de horário, quem se destaca tem alguns benefícios, né? Então, quem pega na alça para construir, eles sabem que eles têm uma participação nisso também, né? Isso faz toda a diferença, e eles escolhem estar lá. E acaba que a gente vai retendo os melhores, assim, as pessoas querem estar lá, né? Hoje eu saí de lá agora mesmo para vir para cá, a gente estava tendo seleção, e tem várias pessoas de outras empresas, né? Então, assim, às vezes o concorrente está lá, a pessoa falou, não, eu preciso resolver um negócio ali, né? Porque as pessoas querem estar na âncora. Eu ouço isso, até das pessoas que estão com a gente lá, poxa, eu estava em outra empresa e eu estava esperando uma oportunidade para vir para a âncora. Isso é legal, promover esse ambiente em que a gente é desejado pelos profissionais da área. Eu acho que esse é o sinal que a gente está indo no caminho certo, né? Porque, afinal de contas, eu não consigo estar lá agora. Eu não estaria aqui se eu precisasse estar atendendo o telefone, se eu precisasse estar planejando uma assembleia, se eu precisasse estar fechando uma pasta de prestação de contas. É impossível, né? Não tem como. Uhum. Então, desenvolver esse ambiente para que os profissionais trabalhem, e eles precisam receber por isso, né? Uma coisa que a gente admira muito na sua empresa é justamente esse acompanhamento semanal que você faz com seus colaboradores. E pegando um gancho no que a Elizabeth falou, quando eu comecei, né, a minha caminhada, e nem imaginava que um dia eu me tornaria síndica profissional. Então, eu falo quando eu estava ali engatinhando, né? Eu lembro da Eliane, morria de medo, né, das assembleias. Aquela coisa assim que a âncora foi muito parceira, me ajudou muito. Um dia recentemente eu conversando com o Gabriel, que era o contador na época, ele falou, Eliane, você me dava um trabalho porque você ligava o tempo todo, né? Porque eu comecei sendo síndica do condomínio onde eu moro, né, com aquela visão do condômino, né, que passa, vê que uma coisa está quebrada, que a piscina não está legal, que precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo, só que a gente muitas vezes não tem a visão, né, do que é realmente administrar condomínio. Então, quando eu sentei e vi o que era, eu tive que ir atrás de ajuda, e a âncora foi um grande parceiro, que é o que a Elizabeth falou, que cuida do síndico, né, e de lá para cá, não só a Eliane evoluiu, como a âncora evoluiu. Na época eu não tinha assessoria jurídica, né. Depois que a gente vai entendendo a importância, né, da assessoria jurídica, de várias assessorias, para ajudar no trabalho do síndico, porque o condomínio tem crescido muito, né, o modelo de residência em condomínio. E isso tem trazido uma grande profissionalização, né? A gente vê aí, tem condomínio que tem faturamento de 500, faturamento não, né, arrecadação de R$500 mil. Não, a gente tem condomínio lá que tem arrecadação de 1,5 milhão por mês. Por mês. Isso mais do que o faturamento de grandes empresas. Não, muito mais. Muito mais. Então, assim, às vezes a gente vai para a Assembleia ver, né, as pessoas criticando o valor do prolabore do síndico, sem ter aquele cuidado em analisar quem é o candidato, se o candidato, né, ver os pré-requisitos, né, do candidato, simplesmente elege, acha que, não, qualquer pessoa é livre, porque a convenção fala lá, pode ser pessoa física, jurídica, com nome, não. Qualquer pessoa vai lá, se candidata, dão 5 minutos para o candidato se apresentar para administrar um patrimônio, o sonho das pessoas, né. E só para a gente dar... Mas antes de você seguir, é engraçado você falar isso, porque hoje, eu sempre falo isso para a minha equipe, falo, olha,
A gente tem que cuidar desse síndico, porque hoje tá entrando o síndico lá igual você entrou. Sim. Que não sabe de nada, que está perdido, que pergunta o que é ata, o que é previsão orçamentária, por que tem que fazer isso. Eu falo, gente, a gente tem que ter a mesma paciência, né? Mesma paciência, porque se não houvesse essa necessidade, não haveria razão da gente estar aqui. Entendeu? E você sabe que um dia eu entrei no elevador, porque eu continuo síndica do condomínio onde eu moro, né? Onde eu comecei há alguns anos. E chegou no condomínio, me cumprimentou. Tudo bem, como é que você tá? Eu falei, tudo bem, cansada, correria, mas um pouco, tá tudo bem. Ele tá vendo, não estudou, virou síndico. E não tem a noção do quanto a gente estuda. Precisa estudar, né? para ser síndico, né? A gente está constantemente estudando, fazendo curso fora de Brasília. A Elizabeth foi para fora do Brasil para poder fazer, né, conhecer mais, trazer novidade. E o síndico ele tem que saber um pouco de tudo, né? De engenharia, de arquitetura, de financeiro, de legislação. Saber ter bons profissionais. E está sempre se atualizando. Exatamente. Porque a legislação está sempre mudando, está sempre vindo obrigações novas, né, para o síndico. Então, e apesar de ser, né, desafiador, exigir muito estudo, muito preparo, eu acho que tem uma mosquinha, né, que pica a gente e faz a gente desenvolver um amor. Né? Às vezes está naquele estresse, mas a gente não consegue sair porque gosta. Por quê? Porque a gente gosta de cuidar de pessoas. E é necessário. E síndico não cuida de prédio, de ruas, né? No caso dos condomínios de estrutura física. Síndico cuida de pessoas. Teve um evento que a gente participou, vocês estavam também lá em Florianópolis, que a pessoa que estava conduzindo, ele perguntou exatamente isso, né? Você cuida de quantas famílias? Eu fiquei meio sem entender assim. Quantas famílias você, síndico, cuida? Aqui a gente está numa cidade onde os prédios têm em média 100 apartamentos. São 100 famílias. Uma média de 3, 4 pessoas por apartamento, são 400 pessoas em um prédio. Né? 100 famílias, 400 pessoas, é muita gente. Então precisa estudo, precisa conhecimento, precisa de bons parceiros, bons profissionais. Então para quem vai nos assistir, né? Tem síndico nos assistindo, tem conselheiro fiscal, mas tem morador também de condomínio que está nos assistindo. Precisa ter pessoas honestas, pessoas competentes, pessoas preparadas e bem assessoradas para estar cuidando do lar das pessoas. E precisa valorizar aqueles que estão fazendo um bom serviço. Exatamente. Valorize o síndico, a síndica, o conselheiro fiscal, porque é o tempo deles, é o conhecimento deles que está cuidando do seu patrimônio. E uma das coisas que a Eliane comentou aqui, falou assim, agora eu não tinha uma assessoria, né, jurídica e tudo mais. A assessoria jurídica, para alguns, é uma novidade. Hoje eu vejo vários colegas síndicos que falam assim, o quê? Vou pagar advogado? Não, só quando tiver uma coisa muito difícil, uma coisa assim. Meu primo, né, que está fazendo direito, né? O Condômino, que é advogado, tem um morador aqui que é advogado, que ele é advogado criminalista, vou passar para ele, né? E esse livro aqui, doutor, que nós tivemos, né, a honra de estar lá no dia que o senhor estava fazendo o lançamento do seu livro, e é como a Eliane falou, o seu livro faz muito assim, o papel do que o Nixon fez conosco, né? A equipe dele sempre fez e continua fazendo. O Nixon falou uma coisa importantíssima, independente do período, se o síndico está chegando ali, tem que ter a paciência com o síndico, tem que partir do pressuposto que o síndico não conhece, não tem essa vivência, experiência que nós já temos, e o seu livro veio como uma cartilha, digamos assim, né? Para poder estar orientando. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse livro, sobre a sua inspiração, eu imagino já, mas eu gostaria que o senhor dissesse, porque eu tive a oportunidade de ler o seu livro e vi o quanto que ele está rico, né? Assim, você chega no segundo capítulo, você já quer o outro para você ir buscando, porque é muito o nosso dia a dia. Aí você fala assim, mas ele nunca foi síndico, como é que ele conseguiu entender essa mentalidade, que é como se fosse um síndico falando, olha, o passo a passo, o senhor fala muito bem de uma coisa que infelizmente as pessoas não respeitam, que é a transição para o síndico, a importância de um síndico pegar aquele condomínio, né, receber aquele condomínio com uma transição correta, legal e respeitosa. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho. Exato. Eu tentei aqui, Elizabeth, sair um pouco do juridiquês, né? Então, sair dos termos jurídicos para que fosse algo que todo mundo conseguisse ler e entender. Enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando assim, eu acho que eu acertei. Porque eu tentei fazer exatamente isso, aquilo que a Eliane sentiu lá atrás, que a âncora pegou na mão dela e segurou na mão dela e fazer.
Então, eu acho que eu tentei facilitar o trabalho um pouco da âncora, tentei facilitar o trabalho das empresas que seguram na mão do síndico, das próprias assessorias jurídicas, como o meu escritório faz hoje com tantos síndicos, né, nessa caminhada, e até daqueles síndicos que às vezes o condomínio, o conselho fiscal, o condomínio, né, segura ali, não permite de forma nenhuma que tenha uma assessoria jurídica ou que tenha uma contabilidade capacitada para fazer esse papel de segurar na mão e dar esse suporte. Que é o quê? Esse passo a passo, nesse momento de insegurança, de estar recebendo um condomínio e fazer esse passo a passo. Então é exatamente isso. Eu começo o livro nesse primeiro capítulo falando, eu vou te ensinar aqui a entender o condomínio. O que é um condomínio? O que é esse arcabouço que você está pegando aqui, esses 100 famílias? E eu começo a falar aqui sobre a transição da gestão do condomínio, o que você precisa receber do síndico anterior, quais são os documentos essenciais, né, o que você não pode deixar de documentar, né, o que você precisa entender, o básico, porque eu também não tenho capacidade para falar sobre a parte contábil, eu não sou técnico nisso, mas é lógico que nós temos questões ali básicas que nós precisamos entender, sobre a gestão financeira, as questões básicas que todo síndico precisa ali ter um conhecimento básico sobre a manutenção do condomínio, sobre a convivência entre os condôminos, a segurança, algo que hoje muitos síndicos entram ali com uma vontade imensa de querer fazer, mas não sabem se comunicar. Às vezes o síndico até coloca a vida do condomínio em ordem, né? Coloca as finanças do condomínio em ordem, mas não sabem comunicar isso para os condôminos. E aí o condômino vê que não está acontecendo nada, não tem um comunicadozinho no elevador, não tem uma informação clara, então o síndico está roubando, o síndico não está fazendo nada. Não, porque o síndico isso. Né? Então, assim, e os outros desafios que ele vai passar? Então, assim, o primeiro capítulo é exatamente para ele entender a gestão condominial num contexto geral, né? No capítulo 2, aí eu já passo para dizer para ele, isso aqui é o condomínio. Então, estou mostrando para você tudo que você começou, o trabalho que você vai precisar de desenvolver. Porém, você precisa entender que existe algo mais sério. Na sua gestão, vocês têm responsabilidade civil e criminal, que se você não seguir uma cartilha, se você não seguir algumas orientações técnicas, você pode se enrolar lá na frente. E aí eu vou ensinar para ele, eu vou falar um pouco mais a fundo o que isso diz, mas sempre numa linguagem muito clara, né, para que qualquer síndico possa ler o livro e entender o que é a responsabilidade civil, o que é a responsabilidade criminal, quando que isso pode afetar o síndico, quando isso não pode afetar o síndico. No próximo capítulo eu ensino para ele como ele mitigar essa responsabilidade. Não adianta só ele saber que se ele assinar um contrato de uma forma errada, ele deixar de fazer uma manutenção numa escada, uma pessoa vir ali escorregar por falta daquela escada e morrer, ele pode ser responsabilizado criminalmente. Eu preciso dizer para ele que a falta de manutenção pode gerar responsabilidade. Então que ele precisa fazer a manutenção. A importância dele fazer aquela manutenção, dele ter uma assessoria de engenharia. Eu preciso dizer para ele a importância dele ter uma boa assessoria jurídica para poder fazer um bom contrato. A importância dele ter uma boa assessoria de contabilidade para ele poder fazer uma boa gestão dos recursos financeiros do condomínio, né? Em grandes condomínios, para ele poder, talvez, ter uma boa auditoria, para poder ter uma boa prestação de contas, fazer uma boa gestão dos recursos, né? Para que ele tenha condições de mitigar. Isso vai eximir de cometer algum erro? Não, somos seres humanos. Não temos uma categoria hoje, né? Regulamentada de síndico, temos ali muitas vezes pessoas que estão cumprindo ali um objetivo de administrar bem o seu condomínio. E no final do meu livro, eu concluo exatamente com um guia prático, falando, se você aplicar tudo isso dessa forma aqui, a chance de você ter uma boa administração do seu condomínio, ela é muito grande. Então é um livro, Elizabeth, realmente para tentar ajudar a pegar na mão desse síndico e ajudar ele a colocar isso em prática no condomínio dele, e fazer uma excelente gestão. Então esse é realmente o objetivo, tirar todo o juridiquês, tirar toda a complexidade, apresentar de uma forma clara, objetiva, de uma forma simples para o síndico, para que ele possa entender o que é o condomínio. E o porquê que isso surgiu. Porque eu cheguei num condomínio um dia com 350 unidades e eu vi um condômino que tinha comprado uma unidade ali e ele foi para aquela assembleia porque ele ia mudar na semana seguinte. E ele chegou lá e foi eleito síndico. Ele era um bombeiro aposentado. E ele, na semana seguinte, ia se mudar para lá. E já se mudou sendo síndico. E ele não sabia nada. E ele contratou o nosso escritório da mesma forma que a âncora pegou na mão da Eliane para tocar. Nós pegamos o síndico e fomos ali, né, a pessoa que deu essa
dica, esse caminho para ele seguir. Então, eu acredito que esse livro pode ajudar muitos síndicos do Distrito Federal no Brasil, né, até esse suporte, até essa orientação, até esse guia, né, de uma forma bem tranquila, bem clara, de uma forma bem objetiva, para que ele possa aplicar no seu condomínio e fazer uma administração de sucesso. Sim, a linguagem do livro, ela tá maravilhosa, ela está perfeita, e o senhor tocou em alguns pontos aqui que são super importantes. Por exemplo, você vai no conselho, na contabilidade, você tem um conselho, você vai na administração também, nos advogados tem a ordem, enfim. Mas e para o síndico, o que acontece? Alguns sindicatos aqui eu li, uns secovs aqui eu li nos estados, né? Mas não existe essa profissão do síndico. E quando a pessoa aborda a Eliane e fala assim, não estudou, virou síndica, pelo menos comigo, eu posso te falar que eu passei a estudar mais depois que eu passei a ser gestora condominial, que eu vi algumas necessidades e tudo mais. Então, hoje, eu sou uma pessoa que concordo com tudo que o senhor está falando, e na mitigação de erros, né? Quando a gente tem uma assessoria independente, né, de auditoria e tudo mais. E uma outra coisa que eu sonho ainda em ter é de arquitetura. Para você não precisar ter uma assessoria de arquitetura no momento que você vai fazer uma obra, isso, aquilo. Você não precisa sair pagando projetos absurdos e tudo mais. A pessoa que já vai vendo como o condomínio se comporta, o que combina mais, o que não vai atrapalhar, né, aquela arquitetura, e você vai sempre tendo seu condomínio bem manutenido, né, nesse ponto de vista também. Mas são coisas que a gente vai quebrando ao longo do tempo, né? E quando você busca, assim, profissionais nessa área, eu percebo que o síndico, ele vai entendendo mais o seu papel. Porque o papel do síndico, a importância do síndico é tão grande que muitas vezes, até hoje, com alguns anos, eu ainda fico perguntando, meu Deus, e essa coragem toda que eu tive para fazer a gestão de um condomínio? E o senhor tocou num outro ponto muito importante, que é a reputação, né? Muitas vezes você pega, vamos buscar pela âncora, pelo menos. Pega o balancete dela, pega tudo. Tem tudo na palma da sua mão. Tudo. O livro tá lá, os registros do síndico, comunicados, ele já tem comunicados prontos. Você pega a ata, você mal sai da assembleia, a sua ata está pronta, está tudo na palma da mão. E ainda assim o condômino vai lá e fala assim, falta transparência. Não é que falta transparência, porque o condômino não foi buscar no lugar adequado. O condômino quer ir buscar em grupos de WhatsApp, de dentro de condomínio, onde uma pergunta acaba fazendo uma outra situação. E a reputação, ela é muito delicada, porque quando a pessoa, ela fere a sua reputação, ela está dando margem ao que ele vai pensar sobre a gestora, sobre o que ela está... E muitas vezes a reputação, para você reconstruir, ela é muito trabalhosa, né? Então, o síndico, ele tem muitas obrigações e responsabilidades, mas o condômino tem também. Ele tem que saber qual que é a responsabilidade naquilo que ele vai escrever, no que ele vai falar, no que ele vai acusar. Por que todas as vezes, quando fala do síndico, o síndico ladrão? O síndico desviou, o síndico não sei o quê. Tem síndicos hoje, nesse momento, que estão trabalhando e fazendo coisas belíssimas. Mas se você abrir hoje a página do jornal, você vai ver o síndico que foi preso hoje. Ninguém falou das maravilhas dos síndicos, mas foi lá e falou hoje. Hoje tem uma matéria falando, o síndico foi preso em tal lugar. É o que se comenta. Por que o mal vai ter que vender? Por que as coisas boas a gente não pode ir também abrindo espaço para que elas sejam vistas, né? Então, isso quando você... Ibope, né? Será que até quando é isso que vai vender? Por que você vai em grandes eventos para síndicos e está lá? O que vende? A dor do síndico. Por que eu não falo triunfos do síndico, cases de sucesso, situações diferenciadas? Olha, um balancete que eu nunca vi na minha vida. Um mapa de cotação que você fez para uma hora da fachada. Olha lá, um compliance utilizado ponta a ponta. Por que isso não é feito? Então, eu entendo que esses encontros aqui, e isso que nós já iniciamos, esse pontapé inicial que nós estamos dando, é justamente para não basta nesse tipo de coisa. A cada coisa, eu estou assim, a cada coisa negativa que eu leio, eu publico no mínimo 2 boas. De verdade, coisas reais. Não é coisa que a gente quer publicar de ser boa, não. Casos reais. Porque nós temos muitos casos reais maravilhosos para se comentar. A neurociência fala que, sobre a educação de filhos, né? Para cada uma palavra negativa que você fala, você precisa falar pelo menos 3 positivas, né? Então, acho que vocês estão de parabéns. Começar essa cultura no que diz respeito à sindicatura, né? A cada uma notícia ruim, vamos pelo menos nós, da nossa parte, publicar 2, 3 notícias boas. Porque eu concordo. Infelizmente, hoje se dá muito mais ibope para as coisas ruins do que para as coisas boas, né? E eu acho que a gente precisa combater isso muito forte.
No livro eu falo um pouco sobre essa questão do WhatsApp. O WhatsApp é uma excelente ferramenta, eu acho que nós temos como usá-la de uma forma a ajudar no condomínio, mas os moradores também precisam aprender a usar a ferramenta, né? Então é aquele ponto. Tanto o síndico precisa ser o mais transparente possível, e aí eu venho aqui, né, não vou dizer fazer uma defesa, mas no nosso país as pessoas têm dificuldade de leitura. Então, ainda que eu conheço a prestação de contas da ANCOR e sei que realmente é excelente, não conheço nada igual no mercado, mas infelizmente o morador comum não vai fazer a leitura daquela prestação de contas, e nós vamos ter que encontrar um meio de levar ela de uma forma ainda mais resumida e traduzida para o morador, de forma que a informação fique mais clara para ele. Por quê? Porque o morador vai querer uma coisa simples, bem direta e bem rápida ali. Mas nós também não podemos deixar que o morador que use dos meios de comunicação oficial do condomínio, ou que use de qualquer outra ferramenta para denegrir a imagem do síndico, para denegrir o trabalho que está sendo feito pelo condomínio, esse morador venha ter voz no condomínio. Isso precisa ser proibido, e esse não é só esse, mas é um dos pontos em que o condomínio precisa entender a importância de ter uma boa assessoria jurídica no condomínio. Então, uma boa assessoria jurídica no condomínio, ela é para auxiliar nesses momentos, mas é também para auxiliar no momento de uma boa análise no contrato, para dar segurança no condomínio, né, de ajudar na harmonia do condomínio, para ajudar nas questões trabalhistas do condomínio e em tantas outras. Mas esse é um ponto que, infelizmente, no Distrito Federal tem tomado as páginas do noticiário, e que um condomínio bem assessorado, né, tem colocado, não digo um ponto final, mas tem colocado um limite nessas questões. Então nós temos visto condomínios, e principalmente, o que me deixa ainda mais triste, administrado por mulheres que têm passado por situações constrangedoras dessas, que nós precisamos nos unir para colocar um ponto final nisso. É inadmissível que as pessoas usem de má fé, de forma difamatória, caluniosa para fazer isso. Eu acho que todos nós temos o direito de nos manifestar, devemos colocar a nossa opinião, mas com respeito, em cautela, sem denegrir a imagem de ninguém, colocando o nosso ponto de vista e sempre entendendo que a Assembleia é soberana para decidir as questões do condomínio. Se colocamos o nosso ponto de vista e a Assembleia decidir de forma diversa, ou apresentamos mais argumentos, ou vamos ter que nos submeter a ela. É assim que o nosso país é regido, é assim que nós temos eleição para deputado, para prefeito, para governador, para presidente, e é assim que a Assembleia é. Então, dessa mesma forma. Então, precisamos nos unir também nessa questão, para não deixar que nem o síndico se submeta à vontade das pessoas, ou venha com difamação contra os condôminos, mas também que os condôminos venham denegrir a imagem uma do política, síndico. né? Exatamente. Eu faço o paralelo da política, né? O síndico, ele é o executivo, né? É como se fosse o prefeito da cidade, é como se fosse o presidente da república. O conselho fiscal é quem? É o Tribunal de Contas, Tribunal né? de Contas. A Assembleia é a Câmara, não é isso? É o Legislativo, né? Essa é a estrutura, não é? Pode funcionar também como o Judiciário também, né? Então, é política, né? O condomínio, ele tem essa estrutura política. Agora, unanimidade nunca vai existir, né? Quando se trata de pessoas. Eu acredito que, além de bons parceiros, de bons profissionais, o condomínio precisa ter boas práticas também, né? E o que eu vejo muito é que dentro dos condomínios, os maiores problemas, os maiores erros de gestão, eles estão mais ligados à falta de conhecimento do que à má fé. Claro que você tem o síndico que se aproveita, isso é desonestidade, isso é falta de caráter, aquele síndico que rouba, né? Aquele lá que faz o jeitinho, mas isso é uma quantidade muito pequena frente a todos aqueles que são honestos, né? É o que eu vejo no dia a dia. Nesses mais de 15 anos, o que eu vejo é que os problemas e os erros, eles estão mais ligados à falta de conhecimento, aquela vontade de fazer, né? É o síndico que quer economizar para o condomínio, essa é clássica. Aí vai ali, negocia e compra sem nota. Não é porque ele roubou o dinheiro, é porque ele quis economizar. Ele falou, Nixon, mas eu comprei a terra ali porque na floricultura era mais caro. Eu falei, mas pelo amor de Deus, como é que você vai comprovar? Né? Eu negociei, o que eu fiz? Eu peguei a cadeira do condomínio que estava velho e vendi no ferro velho, mas não pode fazer isso, né?
Então, o que eu vejo muito no dia a dia é isso. É o síndico e a síndica com boa vontade de querer fazer. Ele vai lá, tinha um espaço lá vazio, uma sala de jogo que ninguém usava. Eu fui lá e fiz uma brinquedoteca. Mas não pode, você muda a destinação. E aí isso gera discussão, gera problema. Por quê? Porque vai ter a galera do contra. E você não tem unanimidade. Eu dei alguns exemplos aqui, só que isso aqui gera um problema que eu vejo no dia a dia, né? E às vezes é o síndico que quer fazer ali, que tem boa vontade, que peca pelo excesso e pela boa vontade de querer fazer. Então, são boas práticas que às vezes precisam ser implementadas na gestão, aliado a bons parceiros e orientação adequada, que vai fazer com que o condomínio ande bem. Eu sempre falo para o síndico, olha, contrata um bom escritório de advocacia, contrata um escritório de engenharia, você precisa de edificação. Você precisa ter um engenheiro ali olhando se o negócio vai cair. Lá no meu condomínio caiu um negócio lá agora, em frente à academia. Precisa ter alguém lá, né? Precisa ter alguém ali, às vezes aumenta, só um pouquinho, aumenta R$70 na taxa de cada um. Às vezes aumenta, eu já fui em discussão de assembleia que ficou 1 hora brigando por causa de R$20 que ia aumentar na taxa. Eu falei, gente, você tem que discutir aqui, é a conta de água. É terceirizado, somos funcionários. Vocês estão discutindo por coisa que é R$20. R$20 vai fazer diferença na sua vida aqui. Aí todo mundo olha assim e falou, é verdade. Né? Então, assim, vocês implementam uma boa prática que eu acho sensacional. Que você tira o argumento, que é o café com a síndica. Eu já falei isso para um monte de gente. Que é o quê? Tem aquele que fala, que vai na assembleia e fala o resumo para mim. Eu não tenho conhecimento do assunto, então eu não vou votar porque eu não tive acesso. O camarada passou o ano todinho lá, não pediu um dia para ver a prestação de contas. Aí no dia da Assembleia, não vou votar porque eu não tive acesso. O café com a síndica faz o quê? Nós vamos conversar sobre a Assembleia, não é isso? Isso. O café com a síndica Explica um pouquinho aí. O café com a síndica é uma pré-assembleia. Então, lá nesse café, a gente elenca tudo que a gente precisa fazer no condomínio. Só que lá a gente fala, olha, nesse momento vamos levar só isso daqui, mas a pauta, a data, tudo é alinhado com os moradores, até a data eles escolhem. O café com a síndica, você fala, gente, a gente vai fazer a assembleia no dia tal, então nós vamos reunir antes para conversar com vocês, não é? Quem tiver interessado, ali discute, no outro dia só delibera, é uma coisa de E aí quando você chega na assembleia, você tem um argumento, o camarada que fala, o morador que quer uma confusão, eu não tive acesso. Mas a gente chamou você para o café com a síndica, você não veio porque você não quis. Mas esse contrato aqui, a gente discutiu no café com a síndica, você teve a oportunidade. Então, você não veio porque você não quis. Então, você tira o argumento. Eu sempre falo isso para o síndico, olha, vai discutir uma obra, manda os orçamentos antes. Mas não quero mandar porque o pessoal não vai entender. Então, chama, fala assim, dia tal, eu vou fazer um café, vocês falam um negócio mais elaborado, né? Mas você pode fazer, olha, amanhã, 10 horas da manhã, 8 horas da noite, eu vou estar para falar só sobre essa obra, que a gente vai discutir na Assembleia. Você tira o argumento, vai descer ali quem está interessado. E aí, você percebe que são boas práticas, que você vai conseguir fazer com que sua gestão seja mais fluida, né? Lá no meu condomínio, a síndica, ela não usa o WhatsApp, não está no grupo, né? Só que ela fez o quê? Uma lista de transmissão. Não tem discussão, só que os assuntos importantes, ela vai lá e coloca, entendeu? Então, porque ela percebeu que o alcance maior é aquele, né? Pois é, e então, Livecast, isso aqui é uma oportunidade para que boas práticas sejam divulgadas, para que outros gestores, para que outros síndicos possam ver, caramba, eu não tinha pensado nisso. Eu já falei com vários síndicos sobre o café, eu falei, gente, e essa ideia aqui já estava sendo usada, vocês nem sabem, por outras pessoas. Falei, conversa antes, senta antes, puxa, cara, que ideia legal. Mas se o pessoal, vai meia dúzia de pessoas, vai quem está interessado em contribuir. E aí quando chegar na Assembleia, quem reclamar, fala, gente, eu estava no dia tal lá, vocês não foram porque vocês não quiseram. Então, vocês estão aqui só para tumultuar. Respalda, né? E aí os outros moradores percebem que aqueles ali, né, estão só para tumultuar. E aí você ganha mais pessoas e consegue implementar aquilo que precisa para resolver o condomínio.
Pelo menos você quebra o argumento de quem quer fazer confusão, né? Exatamente. E quebra mesmo. Apesar que tem gente que, mesmo você quebrando, vai ali para criar confusão, né? O que é muito triste. Mas isso faz parte, né? Faz parte, mas não, é o que a Elizabeth falou, não deveria fazer, porque a gente está ali cuidando do patrimônio. Gente, tem pessoas que deram a vida, o único patrimônio que a pessoa tem é aquele imóvel que está naquele condomínio que a gente está administrando, e a pessoa não tem o interesse em participar e acompanhar, né? O Nix falou sobre a questão da boa vontade, né? Você fazer a gestão do patrimônio de terceiros, não basta só boa vontade, você precisa de conhecimento. E aí que entra a questão da importância das assessorias, né? Quando você tem uma assessoria de engenharia para fazer inicia fazendo uma inspeção predial, fazendo uma programação daquilo que precisa ser executado, ter uma auditoria preventiva mensal para acompanhar não só o comprovante, o boleto, né, a documentação, mas aquela nota realmente ela é verdadeira, ela está válida, tem imposto ali que não foi recolhido. Isso facilita muito a vida do conselheiro, porque muitas vezes o conselho é composto por pessoas que não são da área. Sim. Né? A parte da assessoria jurídica, quantas decisões, como você falou, mudou a destinação de uma área, você não pode fazer isso. São erros que poderiam ser evitados tendo uma assessoria jurídica dentro de uma assembleia para orientar o morador. Orientar o próprio síndico, muitas vezes não sabem, né? E as pessoas que não são da área não têm obrigação de saber, né? Você concorda? Por isso que é necessário que o condomínio, a instituição, eles tenham essa clareza de que, beleza, a gente não tem obrigação de saber, né? Se eu sou um síndico morador, se eu sou um conselheiro morador, mas eu preciso ter essa clareza de que eu preciso me cercar de profissionais para me basear. Uma vez que esses profissionais me orientarem, eu quero tomar decisão, aqui, o patrimônio é meu, eu faço o que eu quiser. Mas ter essa clareza, porque não é só de uma pessoa. E é isso que eu percebo. Às vezes a pessoa quer fazer valer a sua vontade, mas não é só dela. E Nixon, dentro ainda aí dessas boas práticas, se você me permite, claro, porque você está vários passos à frente, né, de várias empresas, gestores, eu nunca vi isso em nenhuma contabilidade, nenhuma administradora, mas eu acho que tem muito assim a sua pegada, a pegada do cuidado e também a pegada de mitigar. Faz um kickoff, por exemplo, acabei de assumir um condomínio, eu e a Eliane, acabamos de assumir, uma síndica, outra subsíndica ou membro do conselho, vai lá, âncora, e fala assim, olha, dia tal, gostaria de uma reunião dentro do seu condomínio. Lá, você vai fazer um compilado, um resumo do livro dele. Vai dizer, olha, agora... Não, mas eu já sou síndico, Nixon, não precisa me ensinar nada, não. Não, peraí. É porque a minha equipe, ela já leu a sua convenção e o seu regimento e ela vai te direcionar, o seu condomínio, vai te direcionar como você fazer aqui para você evitar tal... aqui. É porque a gente tem o processo de onboard, né? Que a gente fala que é embarcando o síndico, né? Que é uma dificuldade, porque não sei se vocês têm a dificuldade de reunir conselheiro fiscal, tudo junto. É uma dificuldade. O síndico, obrigada. Hoje em dia... Obrigado. Obrigada. A gente consegue reunir virtualmente. Agora, presencialmente, que é o ideal, é uma dificuldade tremenda. Eu não posso, não sei o que. Não, esse eu fico. Dá isso para ele. A gente preparou um material lá que eu faço assim. A gente pegou uma média do valor de mercado dos apartamentos, no nosso caso aqui de Águas Claras, né? E fez uma média dos empreendimentos. Obrigada. Você sabe qual é o custo médio do... Não sei se você viu, qual o custo médio dos empreendimentos de Águas Claras? Falando do condomínio. Médio. Sabe mais ou menos quanto é? 50 milhões. 50 milhões. Como é que foi feita essa conta? A gente pegou o número de apartamentos, dividiu pelo número de condomínios. E pegou o valor de mercado do apartamento. Então, cada condomínio... Claro que tem condomínios que são muito maior que isso. Mas... Cada empreendimento da Águas Claras tem um custo médio de 50 milhões. Aí nós fizemos um material seguinte. Cada empreendimento desse aí é uma empresa cujo patrimônio tem um ativo de 50 milhões. Primeira coisa, você que é síndico que está entrando, você está cuidando de um ativo de 50 milhões. O de vocês é muito maior do que isso que vocês cuidam. Primeira coisa, o gestor, para cuidar de um ativo de uma empresa de 50 milhões, ele tem que ter um conhecimento mínimo razoável. Né? A maioria, 99% das empresas do Brasil não tem um ativo a minha empresa não tem um ativo de 50 milhões. Né? Olha a importância. Então, assim, para poder falar, a gente precisa passar algumas orientações para vocês, né?
primeiro, você tem que escolher a empresa séria e tal, tal. E aí a gente tem o processo de embarcar, que é fazer isso. A gente conseguiu com o síndico, né? Mas eu já tive uma ideia, você gravar um curso online sobre esse livro aí, para a gente dar para os nossos síndicos lá. O síndico que entrou, porque isso é fundamental. Essa semana retrasada, nós tivemos um condomínio que foi acionado na justiça por um ex-funcionário de uma terceirizada. E aí, uma perícia para ver se tinha insalubridade na portaria. E um advogado do escritório foi lá para poder acompanhar essa perícia. Ele voltou assustado. E aí eu falei para ele, nós vamos fazer um planejamento para poder também fazer não um onboard desse, mas fazer umas visitas nos nossos clientes para poder fazer uma verificação, porque eu fiquei assustado com o que eu vi. Entendeu? Porteiro fazendo trabalho que não pode ser feito. Entendeu? Então, assim, dentro dos nossos clientes também em questões como essas. Então, a falta que uma assessoria jurídica faz, a falta que uma orientação faz, uma falta que a pessoa está cercado, né, os condomínios entender um ativo desse, o quanto que é o mínimo que eu preciso investir mensalmente para proteger. Eu não posso pensar só quando o problema explodir quanto que eu vou gastar. Eu preciso saber quanto que eu preciso investir mensalmente para proteger. Então eu vou ali hoje e compro um carro elétrico, que agora é a moda, por 200 ou 300 mil reais, e aí eu tenho coragem de gastar 20 mil reais de seguro nele para proteger o meu carro. Mas eu fico mendigando pagar uma assessoria jurídica para proteger o meu condomínio de 50 milhões de reais. Eu fico mendigando pagar uma assessoria de engenharia para proteger o meu patrimônio de 50 mil reais. Pagar assessoria de engenharia para ter condição de se abastecer, né? Recarregar o seu carro dentro do condomínio. Sabe o que mais me assusta na gestão condominial? É a parte estrutural de engenharia. Sabe por quê? Porque é uma edificação. E um dia que um engenheiro especialista em edificação condominial, ele me mostrou o tanto de manutenção obrigatória que um condomínio tem que fazer periodicamente. A cada ano você tem que fazer um tanto de coisa, a cada 2 anos, a cada 5 anos, a cada 10 anos e a cada 30 anos tem que fazer, né? Vocês com certeza sabem disso. E aí, o síndico que está à frente do condomínio que não faz isso, e eventualmente acontece algum acidente, eventualmente acontecer, e o síndico que está à frente desse condomínio não fez aquela devida manutenção, ele tem uma responsabilidade. Não tem? Então você imagina, você está ali à frente do condomínio, eu sou síndico e eu, por desconhecimento, por omissão, não fiz aquela manutenção. E aconteceu um acidente e veio a machucar alguém. Como é que fica a consciência, eu como síndico, né? Não, e nós estamos numa cidade que é Águas Claras. E aí tem um mito aqui de que os prédios são construídos sobre um lençol. Tem um monte, né, mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas, assim, existem algumas questões aqui que são realmente consideradas. Então, eu conheço aqui algumas questões de um prédio que tem, às vezes, um vazamento de água que não era preocupante. E o prédio foi fazer um teste 10 anos depois, apareceu ali uma contaminação de água depois, que ninguém sabe de onde veio, que aumentou, depois de 10 anos. Agora, imagine um prédio desse que não tem um acompanhamento de um engenheiro ao longo dos 10 anos. Imagine o prejuízo que isso causou na estrutura desse prédio durante 10 anos. Então, é isso, as pessoas têm que entender. A pessoa que tem um ativo de 50 milhões, uma empresa hoje que está valendo 50 milhões de reais, será que ela está investindo nessa empresa todos os meses para que essa empresa continue valendo 50 milhões e se valorizando? Ou será que elas fazem igual os condomínios hoje querem fazer, chegar lá, se reunir todos os meses, e diminuir a taxa de ordinária, porque não quer pagar um bom salário para o síndico, não quer contratar uma assessoria contábil boa, não quer contratar uma assessoria de engenharia boa, não quer contratar uma assessoria jurídica. Então, assim, a gente precisa fazer as pessoas, né, os condomínios, os condôminos, pensarem nisso, é o patrimônio delas, né, que está ali em xeque. E a gente tem experiência, né, de condomínios que a gente fez a implantação, então a gente conseguiu fazer todo esse desenvolvimento desde a entrega do condomínio, tanto de plano de manutenção acompanhado, aliás, recebimento, né, da edificação acompanhado por uma equipe de engenharia, plano de manutenção preventiva desde o início, assessoria jurídica, enfim. E condomínios que a gente pegou já aí com 5, 6, 7, 10 anos. O desenvolvimento
do condomínio é completamente diferente. O valor das manutenções é completamente diferente. Por quê? Porque corrigir é muito mais caro do que você fazer a manutenção preventiva, você agir preventivamente. E as assessorias, ela possibilita isso. Então, às vezes você chega no condomínio, quando você vai apresentar, aqui é a planilha orçamentária, para o condomínio funcionar da forma adequada, a gente se enquadrar nas normas técnicas, enfim, a gente precisa de assessoria disso, disso. A auditoria preventiva é importante para ter, né, vocês terem mais segurança, e para o síndico também. Porque tudo isso, o síndico está sendo validado por profissionais, responsáveis técnicos da área. Então, assim, é difícil. Eu acho que um grande desafio a gente explicar para o morador, para o condômino, que aquilo não é um gasto, é um investimento. Que o gasto é deixar chegar na situação crítica, né, para depois corrigir. Recentemente a gente viu aí uma notícia muito triste de um condomínio. Aqui, eu acho que no plano piloto, eu não lembro se na Asa Sul ou Asa Norte, que a síndica sumiu, né? Levou todo o recurso do condomínio e sumiu. Aí, se tivesse uma auditoria preventiva, será que isso teria acontecido? Né? E outra coisa que é muito importante, e esse recado é para os condôminos, não é para a síndica, é para o condômino. As assessorias são contratadas pelo condomínio. Então, a assessoria, uma assessoria jurídica, uma assessoria de auditoria, se ela percebe uma irregularidade, ela vai direto no conselho, ela não tem que reportar para a síndica. Viu a irregularidade, vai para o conselho. Então, isso é importante, os moradores, os condôminos estarem atentos a isso. É tudo assim, eu vejo como níveis de controle dentro da gestão, né? Porque, por exemplo, se um gestor tem uma atitude inidônea, começa ali no mapa de cotação. Eu não estou falando de uma lâmpada, eu estou falando de um trocador de calor. Não, porque o princípio é o mesmo. Você fazer o mapa de cotação e tudo mais. Gente, para o síndico fazer determinadas coisas, ele vai quebrando várias barreiras. É o próprio colaborador, que já sabe como é que o síndico trabalha. Aí depois vem a parte da administradora, do contador, dos conselheiros, que o conselheiro pode pode não ser um especialista na área, mas um cara experimentado no mercado e no mundo dos negócios, que estão ali, sente cheiro de coisa errada, né? Hoje, o síndico que acha que o conselheiro não tem entendimento, ele está enganado. Ele tem entendimento. Aí vem contabilidade, vem jurídico, vem a auditoria, e muitas vezes as pessoas, elas vão lá, quanto tem na conta? Ela acha que quando o dano é dado, é na conta do dinheiro. Mas ela está recebendo o condomínio, ela não sabe quantas mesas, quantas cadeiras, quantos móveis, quantas luminárias, ela não tem um inventário, ela não sabe quanto que ela está colocando para debaixo do guarda-chuva dela de responsabilidade. Ela vai entregar um condomínio para um outro gestor, olha, estou te entregando X na conta corrente, X no fundo de reserva, X na conta espaços, dinheiro está aqui, mas o senhor tem aqui, está pegando um ativo disso, isso. Já está nos detalhes. Já no É uma coisa maior, porque ele está recebendo não sei quantos leitores faciais, catracas, motor. E aí o pessoal fala, não, mas que besteira, não precisa disso. Não precisa? Lógico que precisa. Né? Exato. Então a gente tem que utilizar a tecnologia a nosso favor. Hoje você dá um enter, você sabe quantos leitores você tem, quantas catracas, vai mudar a mesa de lugar, a cadeira, você sabe com o QR Code para que lugar aquele móvel foi, se ele não está onde era para estar destinado, né? É uma nova realidade, né? Porque você está falando aí, existem condomínios com um ativo imobilizado gigantesco. Né? E aí, só que o que o pessoal acha? Que é o que está na conta. E não é. E quando você pega uma auditoria, especialmente uma independente, né? O que ela vai fazer? Ela vai auditar normas e procedimentos. E o pessoal não olha isso. E não olha nem o que se descarta. Aquela geladeira velha, aquele freezer que não dá, não sei o quê, ele não dá baixa. Lá dentro do sisteminha, ela não dá baixa. Né? Dos inservíveis. Poxa, mas ele é um inservível, mas ele está contabilizado aqui. Mas cadê o bem? Não contabiliza nem que foi para o inservível. Então, a gestão condominial, ela é muito, muito mais do que as contas ali que estão dentro daquela instituição bancária, né? E essa visão é o que a gente tem, assim, tentado passar para os nossos colegas síndicos, né? Então, quando eu falo de um kickoff como esse, quando você fala de uma aula gravada para a pessoa ficar ali ouvindo repetidamente, isso é importante. Por exemplo, agora, eu vou fazer a transição de um condomínio, eu vou fazer uma transição com ata notarial. Uai, Beth, como assim? Vai fazer uma transição com ato notarial? Eu vou ter uma pessoa que vai atestar que a Elizabeth está entregando um determinado condomínio em tais circunstâncias. Entende? Aí você vai vendo que especialmente para determinados condomínios, você tem que se cercar. Você entregar um condomínio que tem
1 milhão em equipamentos. Aí o síndico que assume, né, falou, olha, a Elizabeth me entregou faltando metade. Você vai comprovar. Né? E aí, muitas vezes, o pessoal não entende isso daí, a responsabilidade que o síndico está trazendo para si. Quando vocês falam de carro elétrico, eu desafio vocês mostrarem uma seguradora que fale, olha, a partir de agora eu vou renovar o seguro do seu condomínio, mas aqui tem a cláusula para quem tiver carro elétrico. Porque se acontecer uma explosão, as coberturas são tais, tais, tais e tais. Não tem. Não tem. A gente tem provocado para elas nos darem esses respaldos. São Paulo iniciou uma regulamentação de forma que inviabiliza os condomínios a instalarem um carregador dentro das garagens, exatamente por isso, porque nem o corpo de bombeiro hoje sabe como fazer, né, no caso do incêndio de um veículo. Não, a gente estava no evento que o capitão lá do bombeiro falou que não tem como apagar. Se pegar fogo na bateria do carro, eles não conseguem apagar, não foi? Foi, e aí você consegue colocar, entre vagas, você consegue colocar um muro, criar muros entre vagas? Aí imagina como é que é um incêndio dessa proporção dentro de uma garagem de subsolo. E aí hoje que normalmente, eu escutei isso de um conselheiro, tinham 5 postos já instalados lá dentro e 18 na fila. Aí o conselheiro virou para mim e falou assim, não, mas se abriu para um, vai ter que abrir o precedente para o outro. Aí, lógico, a gente foi buscar estudo para isso e tudo mais. Aí eu já imaginando, né, que dezembro vai explodir, daqui para dezembro vai explodir a quantidade. Não deu outra, mais gente comprando carro, mais gente buscando carro em novembro e por aí vai. E aí, eu buscando outras alternativas aí, num outro condomínio, quando o rapaz falou, a gente já não deixou, nem o primeiro. Aí estamos buscando alternativas com o governo para ver se pode colocar um posto externo, né? As empresas que estão dispostas a isso, a empresa que está disposta a gastar com a malha dentro do condomínio, porque você pode querer um carro elétrico. Ele falou assim, eu não pretendo ter carro elétrico, não concordo com carro elétrico e não gasto meu dinheiro para colocar isso. Então, tem isso dentro do condomínio também. Né? Então, são algumas novidades que estão chegando por aí e vai síndico estudar, vai síndico buscar mais informações para poder... Eu oriento 3 passos. O primeiro é se tem capacidade técnica no condomínio de carga elétrica para pelo menos uma tomada para cada unidade, né? A segunda é se tem cobertura do seguro, né? E a terceira, se vencer essas duas, aí cada condômino fazer um projeto de modelo e cada condômino arca com o seu. Então, assim, precisa passar por essas 3 para você dar exatamente o tratamento do volume. Na semana passada, um condomínio aqui de alto padrão, o síndico está passando, vê um fio descendo ali da janela, no Parque Surg. Ele passou, jogando um zelador, o que é? Foram atrás desse fio, um morador, carregando o carro dele. Foi atrás, mas rapaz, não faço um negócio desse. Eu não sabia que não podia fazer isso, não. Ou se não tem aquela pergunta, tem uma tomada do lado da minha vaga, eu posso ligar o meu carro ali? Isso quando pergunta. Quando pergunta. Você acredita? Da varanda da casa dele no segundo andar. Alto padrão. Ó, esse é o tipo, Altíssimo padrão. Esse é o tipo de assunto que dá outro livro, né? São as pérolas dos condôminos, né? Mas você sabe que eu percebi isso também durante todos esses anos. Muitas vezes o morador ele comete uma infração sem saber que está cometendo uma infração. Por achar, não sabia. Então entra a parte do síndico ser meio que educador, tem que ficar constantemente fazendo campanhas do que pode, do que não pode. Recentemente eu tive que fazer uma campanha sobre crianças em área comum. Né? Porque as pessoas vão para condomínio, apesar de ser um ambiente mais controlado, ele não é isento de problemas, né? Então eu tive que fazer, tive uma situação bem delicada e tive que fazer. Aí o condomínio mandou o comunicado para mim. A senhora está de parabéns, depois do seu comunicado, olha como é que está o acompanhamento dos pais na aula de hidroginástica. Eu falei, tomara que dure, porque a gente vê uma ação, 1, 2, 3 dias, daqui a pouco só todo mundo. Mas é isso, acho que essas coisas é um trabalho constante, as pessoas no dia a dia deixam de fazer, então esse é o nosso papel, tá relembrando, né, lógico que tem aquelas pessoas que vão deixar de obedecer, e aí a gente tem que, né, notificar, fazer cumprir as normas, e aí é quando a gente deixa de ser só o orientador e passa a ser o chato do condomínio, aí seja o jurídico, aí seja a contabilidade, é o síndico, né, mas esse é o nosso papel. Primeiro a gente tenta de todas as formas esclarecer, informar, né, ser o mais sensível possível,
E quando não tem, né, como as pessoas atenderem dessa forma, é fazer com que se cumpra a convenção para manter o condomínio da forma mais equilibrada possível. E esse é o nosso papel para proteger, e aí esse é o recado que as pessoas têm que tentar guardar no seu coração. E esse é o nosso papel para tentar proteger o patrimônio dos condôminos. Não é tentando perseguir ninguém, é para proteger exatamente o patrimônio dos condôminos. E garantir a convivência harmoniosa, né? A convivência harmoniosa. Na medida do possível. Ô Nixon, mas isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho. A gente tem muito orgulho. A gente consegue mudar o clima, a cultura dos condomínios. Graças a Deus. A gente consegue. Eu acho que Deus falou assim, eu vou abençoar essas duas aí, já que elas escolheram isso. Mas isso é um dom, sabia? Quando eu falo assim que eu não tenho coragem de ser síndico, porque eu acho que isso tem a ver com uma vocação. Isso é um sacerdócio. É igual o sacerdócio para ser padre e tal. Você tem que ter essa vocação de estar ali mediando, conversando, entendendo. E aí, às vezes, você conversa com duas pessoas, fala, olha, tá vendo isso aqui lá? E precisa ter isso. O síndico é um conciliador, em primeira instância, né? Ele não pode ser o confrontador, não pode ser aquele que é autoritário, né? Aquele que não pode nada. Eu sou o dono do condomínio. Não é assim, né? Mas também não pode ser aquele que é flexível demais, que pode tudo. Então tem que ser esse conciliador para que as coisas funcionem. Não, você falou uma coisa, eu lembrei de uma fala da minha sócia aqui, em relação à moradora, que falou para ela que, você está aqui para agradar? Foi isso que ela falou? Que eu era paga para agradar. E a resposta dela, ela fala que ela foi mal criada. Eu não acho que ela tenha sido mal criada. Mas eu achei uma resposta muito interessante. Conta pra gente, Elizabeth. Eu falei para ela que se eu tivesse ali para agradar a todos, eu venderia sorvete. Com e sem lactose, porque aí não ia, porque o sorvete ele dá aquele negócio de ser feliz, todo mundo feliz e tudo, e para quem tem restrição tem um sem lactose. Mas de fato eu me senti um pouco mal criada, mas eu tive a oportunidade de me retratar depois com ela, porque realmente muitas vezes, sabe, quando a gente vai para as assembleias, as pessoas perguntam assim, quanto tempo você vai ficar no condomínio? Mas não entende que o condomínio 24 horas por dia, sexta, sábado, domingo, feriado, onde intensifica mais. Então, muitas vezes, mede o gestor por aí. E nós, gestores, às vezes, a gente não está fisicamente ali, mas as reuniões estão acontecendo, né, ao mesmo tempo. Então, a Life, ela é muito agraciada por ter pessoas que trabalham com ela no perfil de vocês, pessoas sérias, pessoas honestas, e pessoas que eu não poderia deixar de falar aqui e publicamente, que vocês dois, tanto o Nixon quanto o Dr. Wilker, vocês conseguem alinhar uma coisa que não é muito fácil, que é a parte profissional com a parte cristã. É muito difícil, sabe? De repente, você vai num viés muito de empresário, né? De negócios, mas mesmo assim, você não deixa de buscar primeiro a quem deveria buscar para as outras coisas serem acrescentadas. E o senhor, doutor, tem uma participação muito especial na minha vida, onde eu passei a olhar o senhor com outros olhos, tanto eu quanto meu marido, minha família, que no momento de maior estresse da minha vida profissional, o senhor disse uma frase para mim que eu jamais vou esquecer na minha vida. E foi graças a essa frase que eu comecei a ressignificar muito da Elizabeth, graças à sua fala. Então, eu quero dizer ao senhor que o senhor continue sendo esse instrumento de Deus, porque quando o senhor fala sobre um livro, quando o senhor fala sobre suas atuações, o senhor é muito mais que isso. Você salvou uma família por uma frase que o senhor fez, que o senhor falou. Então, eu não posso deixar de dizer isso aqui, tá? E, Nixon, você tem, acho que os melhores colaboradores que alguém poderia ter. Seus meninos, eu falo seus meninos assim, né? É porque eu sou apaixonada por eles. São pessoas que cuidam muito de mim, sempre cuidaram, viram os momentos de glória da Elizabeth, os momentos extremamente difíceis, que cada um olhava para mim como quem diz, calma, vai passar. Cada olhar, tudo ali, né? E a forma deles reflete muito você, né? Então, como eu falei aqui no início, você é uma pessoa muito madura. Eu já tive também a oportunidade, né, de passar a régua aí com você. Eu, na minha imaturidade, na minha petulância, achar que tinha razão para uma série de coisas. E você foi muito humilde ao me ouvir. E ainda melhor depois desse momento. Então, eu quero te agradecer todos da Âncora, agradecer a Roberta,
né? Foi ótimo aquela experiência que nós tivemos de viver juntos ali na Disney, um dos melhores momentos, né? Onde você fica nu de coisas ruins e você deixa assim só transbordar coisas boas, felizes, que é um outro capítulo que a gente tem aqui para dizer. Então, vocês dois são muito importantes para nós. Eu jamais vou esquecer suas palavras. Depois que o senhor fez a dedicatória para mim aqui também no livro, li por diversas vezes e pensei, não desista, vai valer a pena, vai valer a pena. Porque não existe, Nixon, se você não tiver com a sua mente muito boa, com a sua cabeça muito sadia, você pode ter 400 condomínios, 800 colaboradores, mas se você não tiver com a sua cabeça boa, você não vai conseguir performar bem, você não vai conseguir liderar aquelas pessoas, né? E muitas vezes o síndico precisa muito de ajuda. E essa ajuda eu encontrei em vocês e na Eliane. A Eliane foi fundamental nesse período todo, né? Então, hoje vocês estão participando de um novo capítulo da Life, que é o Lifecast. É o momento que a gente vai poder falar, é o momento que a gente vai poder ouvir, é o momento que a gente vai ver todos os ângulos de um mesmo cenário, sabe? E está sendo muito importante. Por isso, vocês, tá? Então, muito obrigada. Palavras. Com certeza que Deus vai direcionar vocês. A Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela enriquece, ela não acrescenta dores, né? Uhum. Esse enriquece não é financeiro, né? Então enriquecem de prosperidade, né? De você estar crescendo em todos os caminhos, né? E é isso que a gente acredita, né? Acredita que a gente já caminha há muito tempo juntos, né? E é isso que a gente acredita. Se não tiver a bênção do Senhor, os caminhos são travados. Verdade. Então, às vezes a pessoa me pergunta assim, por que eu não estou aceitando? Por que vocês estão... A bênção do Senhor não tem nada de novo da gente. Eu não faço nada diferente, não é porque eu sou mais bonito que os outros, porque eu sou mais inteligente. Não é isso. É a bênção do Senhor. É todos os dias que eu chego no escritório, Senhor, abençoa, direciona. Que o Senhor possa trazer aqui a direção para que eu possa fazer a tua vontade. Que vocês possam fazer isso também. Todos os projetos de vocês possam nos direcionar. Não é sobre a religião, é sobre o temor ao Senhor. Não falar assim, eu abençoe aqui, que essa mensagem possa chegar nas pessoas certas, que onde a gente estiver, você tem acesso a muitas pessoas. Vocês estão ali, pessoas estão angustiadas, a gente vive uma cidade de pessoas angustiadas, entendeu? De pessoas presas ali nos apartamentos, pessoas que estão ali, e a gente tem a oportunidade de dar uma palavra, vocês têm a oportunidade de conversar com as pessoas. E às vezes ali a gente está sendo instruído pelas mãos de Deus sem nem saber. Eu não sabia, né? Acho que a gente sabia que tinha conversado com você e tinha trago uma direção para você. E vocês também, assim, são instrumentos da vida de outras pessoas. Vocês estão conversando com um morador e às vezes eles estão ali tacando pedra, não é contra vocês, é porque existe uma guerra dentro deles mesmo, né? E aí às vezes a gente erra quando a gente está guerreando contra a pessoa, mas não é contra ele. Então isso está em guerra dentro dela mesma, com ela mesma, e você chega assim, conversar, né? Você traz, quando a paz de Deus está sobre nós, o lugar tem paz. É isso que o apóstolo Paulo fala, né? Ainda que o exterior esteja em guerra, o meu interior, contudo, se renova dia após dia. Porque é essa paz que vem de Deus. E é isso que a gente busca, que eu tento viver, que eu vivo também, que outras pessoas que formam o caminho com a gente, que a gente tenta passar. E é isso que eu desejo para vocês também, que os projetos de vocês sejam guiados por essa paz que excede todo entendimento. E para isso a gente precisa dar esse espaço para Deus. Amém. Muito obrigada. Creio que isso vai acrescentar na vida dos síndicos, conselheiros, condôminos que vão assistir com certeza. Tá bom? E contando comigo, que precisar, estarei aqui sempre para poder atender e ajudar vocês. Que Deus abençoe vocês nesse novo projeto. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado, Nixon. Eu também agradeço também. Esse nosso primeiro é um assunto tão vasto, né, que a gente conversou sobre a vida condominial, né? A gente não conseguiu nem direcionar, né? Porque é o lançamento desse novo projeto que vai vir muito material bom por aí. E muito obrigada por tudo. A Life se orgulha em tê-los aqui conosco. Um abraço carinhoso e generoso na Roberta e em toda a sua equipe. Lá no Dr. Pedro também, Dr. Jales e todos os demais. Eliane, obrigada. Obrigada, é como se fosse Roy, sabe, Roy Walt Disney? Né? Então, por acreditar sempre, né, nos projetos, né, na corrente do bem, da plenitude, que é onde você vê todas as pessoas progredindo ao seu lado, né, isso dá muita satisfação. Então, que a plenitude se faça presente em nossas vidas. E obrigada
Você é tão importante para mim. Então chegamos ao fim do nosso primeiro livecast, nessa honra, nesse orgulho de ter recebido vocês, e a casa vai estar sempre aberta. Muito obrigada. Obrigada.